Bom dia, irmãos. Mais uma vez aqui juntos. Hoje, 21 de outubro de 2025. Que maravilha! Estamos mais perto de encontrar com Jesus a cada dia, né? E rapidinho, ladeira abaixo. Maranata. Vamos aí. Tô voltando aqui hoje, né? Depois daí de mais de uma semana, né? Foi exames na terça-feira retrasada. Depois eu estava internado semana passada. Mas estamos aí, estamos firmes. Firmes, né, em Jesus. Vamos começar orando? Graças te damos, nosso Deus. O Senhor é bom o tempo todo. Deus bendito eternamente. Pai amado, adorado, grande, grande é o Senhor. Maravilhoso, nosso conselheiro, nosso guia, nosso bem maior, nosso tudo. O Senhor é Deus sobre as nossas vidas. Te adoramos, te bendizemos. Nos rendemos, ó Deus, ao Senhor, mais uma vez, porque cremos que o Senhor é o nosso Deus. Cada um de nós aqui, ó Deus, foi acolhido, encontrado, resgatado, salvo. Que maravilha saber disso. Que, que gozo, ó Deus, ter isso como firmeza nas nossas mentes, no nosso espírito, no nosso corpo. Porque o Senhor nos guarda, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos dirige, o Senhor nos governa. E queremos, ó Deus, queremos tudo isso sobre as nossas vidas, porque te amamos, porque o Senhor nos amou primeiro. Bendito seja o teu glorioso nome. Nos rendemos, ó Deus, aos às vontades do Senhor, aos planos do Senhor, para fazermos, ó Deus, segundo a tua vontade. Ajuda-nos nisso, no nome de Jesus. E que cada um de nós, ó Deus, tenha realmente disposição de corpo, de alma, de mente, de servir ao Senhor com alegria, de levar, ó Deus, o conhecimento do Senhor a todos aqueles que o Senhor colocar nos nossos caminhos. Ajuda-nos nisso. Dá-nos inteligência, dá-nos discernimento, sabedoria, de acordo com a tua palavra. Coloca sempre, ó Deus, nos nossos lábios palavras de louvor, palavras de gratidão ao Senhor, palavras de honra ao Senhor, de glórias ao Senhor, porque só o Senhor é merecedor de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Te bendizemos e te adoramos, ó Deus, e nos rendemos. Isso sim, nos rendemos ao Senhor. Muito obrigado por mais uma manhã tão gostosa, como estávamos falando, que o Senhor mandou chuva sobre a terra. E a natureza já responde com louvor, ó Deus. Toda verde, florida, alegre, cantando, batendo palmas, dando glórias ao Senhor, ó Deus. Vemos isso, como o Sirlei falou ali. Não há como não adorar o Senhor vendo a beleza que o Senhor criou, que é a natureza. E muito obrigado por cada um de nós aqui. Que esse tempo, um tempo curto, mas um tempo de qualidade, ligados a Deus, ligados pelo mesmo espírito de adoração e de gratidão ao Senhor, que aqui nesse pequeno tempo, o Senhor nos ensine, o Senhor nos dê a orientação para o dia, porque queremos isso. Queremos sempre, ó Deus, a tua presença e o teu cuidado e a tua orientação, para que vivamos uma vida justa e honesta, para louvar, para bendizer o teu nome. Oramos, Pai, agradecido,
porque o Senhor é o nosso Deus. No nome santo de Jesus. Amém. Amém. Amém, Augusto. Hoje não vou Amém. falar sobre Tito, não. Nós vamos ter como orientação o Salmo número 20. Apesar de hoje ser 21, hoje nós vamos ler o Salmo 20. E é Oração a favor do Rei. Esse é o título, Silezão. Vou usar o mesmo da Bíblia, Oração a favor do Rei. Ao mestre de cantos é um salmo de Davi, né? O Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envie socorro, e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares, e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Nós conhecemos até um hino, né, que diz a respeito disso daqui. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu. Com a vitoriosa força de sua destra, da sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei. Responde-nos quando clamamos. Graças a Deus, irmãos. Então, nós vamos começar com uma primeira oração, e essa primeira oração é com o Saulão. O Saulão é a cara disso que eu vou pedir para orar. Todo mundo já sabe. Ê, Saulão, bênção demais, ô Saulão. Suas orações são que nem uma espada, viu? Certeira e vai ali, e corta mesmo. Nós vamos orar pelo Brasil, irmãos. Que Deus conduza a cada um de nós a não murmurarmos naquilo que está acontecendo no Brasil. E a coisa está fervendo, a panela está esquentando, e nós estamos juntos. Nós estamos aí dentro dessa coisa como um todo. Mas nós não podemos murmurar. Nós precisamos orar. Nós precisamos orar a Deus para que a nossa mente não seja perdida nessas muitas vozes que têm acontecido. Coisas erradas, injustiças. Eu não vou nem me aprofundar nisso, porque todos nós já sabemos. Mas, irmãos, nós temos um alvo, nós temos um Deus que é justo, nós temos um Deus que é amoroso, nós temos um Deus que é presente. Então, não podemos perder isso de vista. Pelo menos nós que cremos, que conhecemos a Bíblia, conhecemos um pouquinho mais, né, dessa palavra e nos esforçamos para poder aplicá-la no dia a dia, nós precisamos ter essa disposição de andar segundo o que Jesus nos mandou fazer e não murmurarmos, irmãos, mas deixarmos que Deus faça o desenrolar das suas ações, dos seus planos, porque é Ele que sabe o que é melhor. Então, vamos orar pelo Brasil, vamos orar pelas autoridades do Brasil, nesse sentido, para que Deus faça o desenrolar da sua vontade e que a gente permaneça firme. Fala, Celim. Ah, não, não, acho que deve ser só aberto o microfone. Ora aí, Saulão, nesse sentido. Sim, Augusto. Senhor, obrigado, papai, mais uma manhã.
Conforme Augusto já orou, está muito gostoso, o tempo muito gostoso, choveu, está tudo verde. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai. Te louvamos nessa manhã, esse pequeno grupo, Senhor. Queremos te render graças, queremos, Senhor, te adorar, queremos, Senhor, te reverenciar, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor criou o Brasil, o Senhor criou o mundo, o Senhor nos criou a cada um de nós. E o Senhor conhece a cada um de nós, até o fio do nosso cabelo, Senhor. O Senhor conhece nós profundamente. O Senhor sabe quando deitamos, quando levantamos. O Senhor conhece. Obrigado, Senhor, pelo país que o Senhor nos deu, uma terra fértil, uma terra que tem muita abundância de comida, tem muita fartura, tem muito alimento, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos colocou aqui, um povo bom, um povo amável. Mas, Senhor, os nossos governos não vão bem. Mas nós sabemos também que o Senhor permite essas coisas. Então, Senhor, nós queremos orar nessa manhã por cada um dos governantes do nosso país, pelo nosso presidente, pelo nosso Congresso, pelos governadores, pelos prefeitos. Senhor, que nós, aqueles que são tementes ao Senhor, possa fazer a diferença. Aqueles políticos, Senhor, como o nosso vice-prefeito, que amigo do Alan, que tem demonstrado, tem mostrado, Senhor, que é temente ao Senhor, que essas pessoas possam crescer, que essas pessoas possam se mostrar, assim como nós temos vários outros, nosso deputado mineiro Nicolas e outros. Senhor, que o Senhor fortaleça aqueles que temem o Senhor, para que no futuro nós possamos prevalecer. Papai, e nós, a nossa parte, Senhor, conforme Augusto colocou, que nós possamos, Senhor, não murmurar, que nós possamos, Senhor, não reclamar, que nós possamos, Senhor, continuarmos firmes, Senhor, sabendo que a nossa esperança está no Senhor. A nossa esperança é a vida eterna. Isso aqui é passageiro. Nós que somos da terceira idade já estamos com o pé lá, nós sabemos disso. O Senhor voltando ou não, nossa vida aqui já está terminando. Por isso, Senhor, a cada um de nós, nos dê perseverança no sentido de não reclamar, não murmurar, e que continuemos firmes, Senhor, aceitando aquilo que o nosso governo, porque nós somos sob a autoridade dos nossos governantes. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Amém, Saulão. Bom, um segundo tema aqui agora é a respeito do nosso sustento. Deixa eu ver um aqui. Pastor Marcelo, o senhor pode orar? Bom dia, Bonde. Bom dia, pessoal. Estou no trânsito, Bonde. Ah, beleza, beleza. Tranquilo, fica tranquilo. Estacionado. Tranquilo. Ah, Lena, você pode orar, Lena? Lena, se puder dar um toquezinho aí. Bom dia, irmãos. Posso sim. Ah, então, olha lá, você vai orar, Lena, pelo sustento, nosso sustento para o dia a dia, material, espiritual, mental, para que Deus nos dê os recursos necessários para aplicarmos na obra dele. Nós Uhum. vemos que muitas igrejas aí, às vezes, parece que está sobrando, né? Caindo pelos ladrões. E nós estamos vivendo uma época aí até bastante apertadinha. Mas estamos vivendo bem e muito bem, bererém, bem, bem, como diria o Evandro. Graças a Deus. Mas ore a Deus para mandar mais recursos,
para que nós apliquemos na obra dele, como já temos feito, né, em 21 anos. Sustento material, mental e espiritual. Vamos lá. Amém. Obrigada, Senhor. Porque temos o privilégio, Deus, de encontrar com o Senhor todas as manhãs, Senhor. Que bênção. Que bênção ter o bonde aqui, Senhor, na direção. Louvado seja o Senhor pela recuperação do teu servo, Pai. E eu agradeço ao Senhor, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nós, Pai, como comunidade, como igreja. E eu me lembro, Deus, quando nós fomos a primeira vez, Senhor, naquele terreno lá onde há a vide hoje, Senhor, e parecia impossível, Senhor, tudo que nós já conseguimos ver hoje, Pai. E eu consegui enxergar, Deus, a fidelidade do Senhor, Pai, não a nossa, Deus, mas a fidelidade do Senhor, Pai, porque o pouco com o Senhor é muito, e o muito sem o Senhor é pouco, muitas vezes nada. E eu te louvo, Senhor, por isso, Pai, que o Senhor traga consciência, Deus, de fidelidade para os nossos irmãos, a partir da minha vida, da minha casa, e possamos entender, Deus, que o que ganhamos, que o Senhor nos dá, Deus, como salário, isso não é nosso, Senhor, isso é do Senhor, Deus, para que a gente tenha sabedoria em administrar. E que o Senhor traga, Deus, esse amor pela obra, Deus, não como medo, é, mas como fidelidade, obediência ao Senhor, Deus, porque a comunidade, a vide, tudo que nós temos ali, Deus, o Senhor nos deu, Deus, para cuidarmos, Deus. Assim como temos a nossa casa, Senhor, que sempre está arrumada, a geladeira tem comida e nossos guarda-roupas estão abastecidos. E assim precisamos ter essa consciência, Pai, que a vide é nossa casa, Deus, e muito me entristece, Senhor, quando eu vejo, Deus, que falta, Deus, um salário, é uma oferta para um dos nossos irmãos, Senhor. Muito me entristece, Senhor, quando a gente ouve falar, como Cirlei esses dias trouxe, sobre muitas necessidades do Sábado Luz, Senhor. Não estou aqui julgando nenhum dos meus irmãos, Pai, porque o Senhor conhece o coração, mas eu oro nessa manhã para que haja um despertar, Deus, em obediência, em fidelidade, Deus, porque isso, Senhor, é bíblico, isso nós colhemos, Senhor, aquilo que nós fazemos na tua obra, Deus. Não com essa intenção, Deus, de dar para receber, Deus, mas é nítido, Deus, quando nós estamos em fidelidade ao Senhor, Deus, a nossa vida ela prospera, Senhor, integralmente. Então eu oro por isso, Senhor, por gratidão pelo sustento que o Senhor tem nos dado, nada tem nos faltado, mas por essa consciência em obediência, Pai. E louva o Senhor, Deus, pela direção da nossa comunidade, por todo o tempo que o pastor Alan passou ali, Senhor, direcionando. E hoje, Deus, temos o pastor Marcelo, junto a Micaela, ao William, que o Senhor também dê sabedoria, discernimento, Senhor, para que eles também possam continuar essa boa administração. Eu oro louvando o teu santo nome, porque o Senhor é o dono da obra, é o dono da igreja. Em nome de Jesus, amém. Amém, Leonardo. Amém, Amém. Lena. Graças a Deus. E é mesmo, hein, irmãos? A Lena orou aí logo no iniciozinho. Realmente, quando a gente foi lá naquele terreno na primeira vez, era só mato, só timbete, como diz o pastor Alain, né? Só timbete, era mesmo. Ainda deve ter timbete lá em volta lá ainda, porque na vide não tem mais não. Né, Laércio? Timbete não tem não. Na vide eu acho que não. Tem? Ai, ai. Esse timbete é difícil. Mas vamos lá. Então, irmãos, como já pedimos orientação e tal no sustento, então vamos pedir para nós fidelidade naquilo que Deus tem nos dado. Laércio está aí fazendo um café aí, Laércio? Dá para orar? Então tá. Você vai orar então por fidelidade, para que nós, irmãos, nós sejamos fiéis em nossos compromissos, compromissos com os missionários, compromissos ali da igreja, de todos os trabalhos.
nos ministérios, compromisso com os nossos recursos. Não é só recurso de dinheiro, é recurso de vida, recurso de disposição, recurso de querer ajudar os outros e se dispor a ajudar. Porque tem muitas vezes a gente fala, eu queria ajudar, mas fica só no queria. Não quero, 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 e acaba não ajudando é nada. Então, que nós tenhamos disposição nisso, né, nos trabalhos da igreja, nos ministérios e nas ofertas e também nos dízimos. Vamos lá, Lars. Amém. Amém, Senhor Jesus. Gratidão, sim, Senhor, por essa questão de ser fiel à tua voz, ao chamado, aquela fidelidade, ó Deus, de companheirismo, de estarmos, ó Pai, uns com os outros na obra, como a gente sabe que somos corpos, ó Pai. Somos corpo e o Senhor é o cabeça. E o Senhor designa cada membro a sua função, a estar junto, a estar, ó Pai, assim, ligado, né, com, totalmente no corpo, unidos, vivendo em amor, como diz, lembrando agora da canção, uma família sorrindo, mesmo com as dificuldades, mesmo que tem hora que um não dá conta, mas tem gente para ajudar o outro. E, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, eu confesso ao Senhor sempre o tanto que eu sou grato ao Senhor. E o Senhor me deu esse dom de ser disponível a Deus, de ter essa fidelidade, de amar, de cuidar, de ajudar aqui dentro dessa igreja. E mora aqui ainda, né? Não é possível que eu não teria vergonha na cara, no mínimo, de ajudar a manter aqui. Mas sabemos, Pai, que um pouquinho, como já foi orado, um pouco de cada um esforço de cada um, de fidelidade a esse lugar que o Senhor nos deu para acolher, como a Lena já disse, para cuidar de tantas crianças, para ensinar a tua palavra, ó Pai, e receber tantas famílias, ó Deus, podemos sim, ó Pai, ser fiel ao Senhor aqui nos ministérios, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, e com todo o recurso que já foi orado também. Pai, ensina-nos, Pai, a essa questão da fidelidade um pouco mais. Ensina-nos, Senhor, a compreender e a ter essa questão de estar atento ao Senhor, atento às coisas, a olhar um lixo no chão, né, Pai? Isso é algo que a gente tem aprendido tanto tempo já, de não esperar, ó Pai, alguém ir lá e catar e pôr no lixo. Mas, ó Pai, em nome de Jesus, a gente enxergar um copo no chão, isso é ser fiel, Pai. Não às vezes, querer fazer algo tão grande para ser exposto ali. Não, Senhor. É o Senhor, é os olhos do Senhor que estão sobre nós. É a Ti que responderemos, ó Pai, diante do Senhor um dia, todas as coisas. E obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém, Laércio. Lars. É isso aí. Amém. Pastor Alan tá aí? Eu acho que não, né? Não vi. Ele Tá? tá Cadê o sim, pastor? Bode. Tá, eu não vi Tá. aqui. Pastor Alan, o senhor tá aqui embaixo, desculpa. O senhor pode orar, pastor Alan? Porque isso aqui vai ser. Posso sim. Opa! Então é isso. Bom dia, pastor Alan. Que bom ouvir sua voz forte assim, ué. Graças a Deus. Bom dia, paz do Senhor. Já acordei, tô bem acordadinho. Amém, graças a Deus. E isso aqui é o que o senhor tem feito por nós 21 anos. Alegria da salvação e disposição no trabalho do Senhor. Então, ore a respeito disso e para que Deus nos aumente a fé, nos fortaleça a fé no dia a dia e continue nos dando esse direcionamento nos planos. Nós temos visto nesses 21 anos sempre o Senhor repetindo, segundo o que Deus está nos mandando. Eu lembro da piscina. Aquela piscina era impossível.
pelo Uhum. culto, pela logística dela e tudo, e tá lá. Que coisa linda! Quando Deus coloca na mente, né, do seu servo o que deve ser feito e esse servo obedece, olha que maravilha. Tudo ali, né, pastor? Então, alegria da salvação e disposição no trabalho do Senhor e aumento da nossa fé. Ore a respeito disso, Tá bom. Antes de orar, eu quero comentar sobre isso, porque tem detalhes que vocês não sabem. por favor. É claro que nós vamos na direção de Deus e tem que ouvir a voz de Deus e aprender a ouvir a voz de Deus através dos irmãos também, através das circunstâncias, através do momento, através da piedade. Tem muitos fatores. Tem muita gente que fala: ah, mas eu não sei o que eu faço. É porque não ouve Deus direito, não para prestar atenção em tudo. Eu lembro que na época a gente tinha para iniciar R$ 100.000 que Deus deixou que a gente acumulasse assim de uma forma milagrosa. Tudo é milagre na vida, né? E aí eu me lembro que a gente estava dividido assim entre fazer as classezinhas e fazer a piscina. E eu dizia que daquele canteiro ali onde os carros ficam hoje para cá, tinha que ser tudo para lazer e relacionamento. Não sei se vocês se lembram disso eu falei. Né? Aí hoje é por isso que a nossa graminha tá daquele jeito, como a casa do Sirley, né, Sirley? Aí o seguinte, eu lembro que o Sirley chegou para mim, a gente conversando assim, no detalhe, né, ele falou assim: Pastor Alain, o senhor não acha que esse dinheiro a gente vai começar a salir e não vai terminar nada, vai fazer um pouco ali e pronto, acabou. Então por que a gente não concentra na piscina? Você lembra, Sirley, que você me falou isso? Né? Lembro sim, Aí, pastor. então, aí o Sirley falou, vamos concentrar. E na época deu um rolo, porque muitos irmãos acharam ruim, mas não é possível, né? Já fez a terraplanagem lá em cima, blá, blá, blá. Aquelas reclameiras de Egito, de gente que está no deserto e vai ficar 40 anos ali até entrar em Canaã, né? Não vai sentar na mesa, não. Aí é o seguinte, eu falei, você sabe que eu fiquei pensando aquele trem, orando. Aí nós fomos para a piscina e Deus assim, devagar, devagar, devagar. Hoje a piscina está lá e também as classezinhas estão lá. Olha que beleza, né? É a alegria que Deus nos dá, a alegria de servi-lo. Senhor nosso Deus, querido Pai, é até muito emocionante lembrar disso e ver que hoje o Senhor acertou. E graças a Deus os nossos corações, a partir dos pastores, da liderança, nós resolvemos pagar um preço para ter essa alegria hoje, ver ali um batismo, ver o povo depois do almoço, as famílias. Oh Jesus, obrigado, não pela coisa em si, mas é pelo ambiente de salvação, como o Bonde disse. Isso é céu. Isso é um pedaço do céu. Por isso que a vida é um pedaço do céu. Porque nós não fazemos de acordo com o nosso gosto, a nossa vontade. Nem do pastor Alain, nem quando era, nem o Saulim, nem Sirley, nem Bonde, nem ninguém. Ninguém. É de acordo com a vontade do Espírito Santo. E eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus, por tão grande salvação. Porque, como temos aprendido, devemos primeiro sermos salvos de nós mesmos. E aí a alegria nos inundará quando fazemos a vontade de Deus. Obrigado pela alegria da salvação. Obrigado por esses anos todos na vida, antes da vida, quando entregamos a vida a Jesus, o Senhor da alegria entrou na nossa vida e nos deu alegria. Ó Senhor, que nós continuemos a te obedecer para a alegria permanecer. Porque quando a alegria está, é porque existe contato com o Senhor. O Senhor está no controle de fato, não como jargão, mas como realidade na nossa vida. Manda em nós, Senhor, e que nós ouçamos o Senhor para que essa alegria prevaleça
na nossa vida pessoal, na nossa vida de igreja. Obrigado. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, pastor Alain. E o livro, tá andando, pastor? Ou não começou ainda? Precisa escrever Não, um livro na vida. eu tô Ah, com preguiça de fazer. Eu tenho um pouco de preguiça de fazer livro, você entendeu? Eu gosto mais de falar assim e tal. Aí o povo anota lá e esse trem vai ficar aí na memória e pronto. Mas quem sabe antes de morrer eu faço um livrinho sobre a minha vida. vai dar um livrinho de umas 800 páginas, no Pois mínimo. é, grande demais. Quer falar tanta coisa. Graças a Deus, é isso aí. Ai, ai, ai. Ai. Ô, Vamos lá. Silezão, é você agora, Silezão. Nós vamos pedir para Deus resiliência, né? Resiliência é aquilo que o bambu faz assim, né? O bambu está ali, o vento vem, ele dobra e volta. Aí dobra para o outro lado do vento, volta. Tá ali. O bambu é resiliente e muito. Mas sabe por quê? Tem só um detalhezinho, irmãos. De um detalhe só. Ele tem raízes profundas. Se vocês não sabem, um bambu para poder sair aquele primeiro pedacinho ali de broto, embaixo ele já fincou raízes lá embaixo. Aí sim, aí ele sai aqui e sai firme. Então, ore para que Deus nos dê resiliência. Já estamos aí, como diz o Saulão, no fim da carreira, né? Na reta final, mas essa reta final ainda pode demorar vários anos, viu, Saulão? Uns 30 ainda. O pai do Silezão morreu com 103, 102. Não, 99. Ah, 99, Você morreu 99. muito jovem. Jovem, então, morreu jovenzinho. O Cirlei é mais forte ainda do que ele, ué. Então vai longe. Então, ore para que Deus nos dê essa resiliência na palavra, firmeza na palavra. É isso que importa. Vamos lá. Isso aí, Augusto. Um dia o pastor Marcelo me falou que eu tenho o dom da longevidade. Eu tenho me apropriado dessa profecia, viu? Amém umas 10 vezes, né, Cirlei? No limite, a graça de Deus, como foi dito esse dia na igreja, acho que foi o pastor Alan, né? Então, obrigado a Deus por toda a misericórdia do Senhor, por toda a bondade, ó Deus, tanto amor, ó Deus, que nos constrange. Obrigado a Deus, porque a tua palavra, enquanto o monte pediu por orar, me veio à mente, me veio ao coração algumas passagens. Claro que a minha memória não é tão boa, mas eu já tenho que cuidar para me lembrar das coisas, algumas coisas, mas a tua palavra diz que Jesus relata, né? Que no mundo teríamos aflições, mas que ele venceu o mundo. E outras tantas nesse caminho aí, que nos remete a ter uma vida coerente com a tua palavra. Porque muitas vezes nós somos levados pelo mundo caído e caótico a viver uma vida dividida, uma vida em dubiedade, uma vida em dissonância com o que diz a tua palavra, Senhor. É preciso e nos ajude nisso, me ajude nisso, que eu me alimente a partir das premissas das horas do dia da tua palavra, que não venha outra coisa ao meu coração a não ser a tua palavra, que ela inunde a minha mente, inunde o meu coração, inunde os nossos projetos do dia na tua palavra, e que aprendamos cada dia sermos coerentes com ela, obedecemos a tua lei, os teus preceitos, lá como diz o Salmo 19 que o pastor Alain tanto gostava de cantar conosco na praça. Eu me lembro perfeitamente disso, Pai, tua palavra é o nosso tesouro. E precisamos sim, papai, nos apropriarmos da tua palavra, que ela encha o nosso coração, que ela seja realmente a raiz da nossa vida, para que possamos ter essa resiliência. Porque dias maus vêm, dias maus virão, porque isso é próprio deste mundo caído, é próprio das nossas más escolhas. Então, papai, só no Senhor. Como disse esses dias, acho que o pastor Saulinho, nós não temos vida se não vivemos o reino.
a partir da manhã, a partir das primeiras horas, a partir de quando acordarmos, que acordemos, ó papai, com um cântico de louvor na boca, papai. E isso se traduz numa continuidade. Então, ao invés de eu ficar reclamando com o que eu tenho passado durante o dia, meus compromissos, as vicissitudes da vida, mas que eu cante a esperança, que eu cante a alegria, que eu cante a salvação, ó Deus. E assim, papai, eu posso me dobrar como o bambu, como foi dito aí pelo Augusto, e a raiz não será desarraigada, porque ela está plantada junto a ribeiros de águas, que é a tua palavra, que é a tua presença, que o teu nome encha o meu coração, ó Deus. Que eu possa reconhecer a cada manhã, como hoje tu me levou a meditar em Ezequiel, para que eu reconheça que só Deus é o Senhor. Então, o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Senhor. E com isso, sim, papai, eu posso ter uma chance maior de resiliência, de suportar essas vicissitudes, de suportar as dificuldades que vêm todo dia. Mas, papai, nós não arredamos o nosso coração, os nossos pés na tua palavra, na tua misericórdia, na tua fidelidade, para que sejamos um pouco parecidos com o nosso irmão mais velho, que é Jesus. Muito obrigado por essa expectativa, por essa doce esperança. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, Cirlezão. É isso aí. Pastor Saulo tá aí? Saulinho? Oi, Bonde, bom Ah, dia. o senhor pode orar, pastor? Claro, claro, posso Então, sim. essa última oração, irmãos, é para saber orar como convém. E aí é sua cara. É isso que o Senhor tem nos ensinado dia a dia, a orar como convém. Então, pedir isso a Deus com fervor, com fé, com resiliência, com vontade. Não é simplesmente um Amém, pedido, é uma vontade mesmo. Ensina-nos a orar como convém. Vamos lá, pastor. amém, amém, Senhor. Que privilégio nosso nessa manhã, Pai. Entoar tantas orações com expressões e princípios bíblicos que têm nos formado como cristãos, que têm nos orientado, que têm nos forjado até, Senhor. Obrigado por isso, Pai. Obrigado porque nós não precisamos andar a esmo, no escuro, como que tateando, que a tua palavra ocupa esse papel, como diz o salmista, de ser lâmpada para os nossos pés. E junto com isso, Pai, a tua palavra também nos orienta de que até na oração, Senhor, nós precisamos depender do Senhor e pedir ao Senhor que nos ensine a orar como convém, como expressão de maturidade cristã, de relacionamento com o Senhor. Por isso, nessa manhã, junto com os meus irmãos, eu oro, Pai, e peço que o Senhor venha sobre nós e ensina-nos, mais uma vez, a continuar orando como convém, orações alinhadas com a tua palavra, orações que possam traduzir uma fé genuína, uma fé madura, uma fé que alcança os desígnios do Senhor, orações menos ensimesmadas e muito mais envolvidas com aquilo que é o reino e o reino que habita dentro de nós, Senhor. Por isso, nos colocamos à disposição do Teu Espírito, Pai, aqui todas as manhãs e insistimos nesse pedido bíblico para que o Senhor venha sobre nós e vá nos ensinando dia a dia, nesses nossos ajuntamentos, seja aqui, às madrugadas, uma vez por mês, ali às sextas-feiras, quando nós nos reunimos, enfim, no nosso tempo em particular, Senhor, ensina-nos mesmo, Pai, a orar de acordo com a tua palavra, de acordo com o teu Santo Espírito. Essa é a nossa oração, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, pastor Saulo. Amém. Amém. Então, só um resumo rápido, irmãos. Não sejamos murmurentos, não murmuremos, mas vamos orar em favor das autoridades, orar em favor dos nossos irmãos. Vamos pedir a Deus, né, dia a dia, o sustento, mas que nós sejamos fiéis, né, na aplicação desse sustento que Ele tem nos dado.
e que os nossos planos estejam, nossos sonhos estejam alinhados com os sonhos de Deus, né? Os seus planos. Que tenhamos alegria da salvação no dia a dia. Isso é importante, irmãos. Alegria da salvação no dia a dia. Mas que sempre estejamos dispostos a crescer na fé. Então vamos orar sobre isso, crescer, nos fortalecer. Tenhamos confiança em Deus. Nós já vimos a nossa trajetória. Não precisa nem chegar lá na trajetória do povo de Israel. A nossa trajetória. Olha que bênção, que maravilha é essa trajetória. E que tenhamos resiliência, né? Sejamos firmes, não sejamos abalados por qualquer coisa, pelas muitas vozes, mas que estejamos firmes na palavra de Deus. E sempre não achar que você é o bambambam da oração. Pedir a Deus orientação para sabermos orar como convém. Porque senão a nossa mente vai para o nosso umbigo, só para nós. Então, vamos pedir para orar como convém, para que o Espírito Santo que habita em nós nos ensine a orar como convém. Deus abençoe a cada um. Vai na paz.